primeira parte podem colocar agora também. Vou já colocar aqui no modo de apresentação em tela inteira. Professor, eu só queria dizer que esse tema dessa relação que você descreveu como de compatibilidade entre a potência e a contradição me interessou bastante. Isso está trabalhado mais profundamente no Bartleby? Sim, sim, tem um momento que ele fala explicitamente sobre isso aqui. Talvez eu não consiga achar agora, mas depois eu te. Mas você lendo, você vai encontrar, tá? Não, eu li o artigo seu que você passou para gente, e o Bartleby eu consegui ler só o iníciozinho, mas quando eu ler tudo, eu acho que eu vou encontrar. Obrigado. Ele aqui ele coloca, quer dizer, vai surgir uma outra questão, né, que é a questão que também vai aparecer lá na conferência, né? A gente já falou rapidamente sobre isso, que é a questão da autoafecção, né? Porque o pensamento que se pensa, ele vai ser pensado em termos de autoafecção, né? E nesse ponto, o texto é dividido em um, dois e três, né? E cada uma primeira, uma segunda, terceira parte, cada uma dessas partes são numeradas, né? Então, nesse item 1.5, né? Ele diz assim: e todavia, a potência é justamente a coisa mais difícil de pensar. Porque se a potência fosse sempre e somente potência de fazer ou de ser algo, então nós não poderíamos jamais experimentá-la como tal. Ou seja, nós só podemos experimentá-la no ato, como dizem os megáricos, né? O que o Agamben, quer dizer, que é aquele início lá do texto da potência do pensamento, que também aparece lá, né? Que é aquilo, quando ele faz referência a essa questão de o que significa dizer eu posso. Quando eu digo eu posso, para ele, dizer eu posso é fazer essa experiência da potência. Mas como é que eu posso fazer a experiência de alguma coisa que não está dada em ato? Né? Então, é por isso que essa questão do experimento potência, né? De fazer essa experiência. Que para ele, né, está certo, está em jogo isso lá no Experimentum Lingua, né? Porque para ele, o Experimentum Lingua não é a experiência de nenhuma frase dita efetivamente. É a experiência de um poder dizer, de um poder falar, né? De um ser capaz de falar, né? Ou seja, é a língua enquanto pura potência. Fazer a experiência da língua é fazer a experiência da língua enquanto pura potência, enquanto um puro poder falar, um puro poder dizer. E é exatamente esse poder dizer, esse poder falar, que ele está querendo entender como a experiência de uma potência, né? No caso, a potência de falar, né? Então ele diz: uma experiência da potência como tal é possível apenas se a potência for sempre também potência de não fazer ou pensar algo. Se a tabuleta para escrever pode não ser escrita, mas é preciso, então ele vai condicionar a experiência da potência à potência de não, né? Porque se toda potência é também sempre potência de não, para eu fazer a experiência, eu tenho que fazer a experiência dessa potência, tanto de fazer quanto de não fazer, né?
Como é possível, mas é precisamente aqui que tudo se complica. Como é possível, com efeito, pensar uma potência de não pensar? Né? Porque quando o pensamento ele faz a experiência de si enquanto potência, ele não está fazendo a experiência de si enquanto está pensando isso ou aquilo, mas ele está fazendo a experiência de si enquanto pura potência de pensar. Do mesmo modo que o experimento língua não é o experimento de dizer isso ou aquilo. Não é a experiência de nenhuma frase, de nenhuma palavra, de nenhuma afirmação. É essa experiência do puro poder dizer, do puro poder falar. Né? Então ele diz, como é possível, com efeito, pensar uma potência de não pensar? O que significa para uma potência de não pensar passar ao ato? E se a natureza do pensamento é ser impotência, o que pensará? Quer dizer, o que o pensamento pensa quando ele pensa a própria potência de pensar? Quer dizer, que pensamento é esse? Né? Então, essas questões ele vai trabalhar aqui e ele vai fazer uma referência a Alberto Magno, né? Que vai retornar lá no texto na conferência do Lacan, tá? Eu vou deixar isso mais para frente e vou voltar, né? Tem um tempo que a gente já se afastou dessa conferência, né? Então vou voltar lá para a conferência, para o ponto onde a gente tinha, de onde a gente saiu? A gente saiu daqui, ó. Quando ele faz essa referência a Dynamis me energen. Foi isso que fez a gente ir até a conferência A Potência do Pensamento, que é a primeira onde ele faz referência à potência de não, essas passagens do Aristóteles e tal, né? Então, veja, lembra, então, isso aqui, ó, que eu queria voltar nesse ponto aqui, né? Eu dizia, o que é uma língua para que se possa fazer a experiência dela? Se deixamos as representações de um léxico ou de uma gramática, essas representações que nós ouvimos não são senão uma elucubração do saber sobre a língua, a referência lacana, o que resta então não é senão uma pura virtualidade, um ser puramente potencial. É o que nós chamamos uma faculdade ou uma potência de falar. A língua exprime a faculdade humana de falar, o fato de que o homem seja capaz de falar, como Hegel dizia que o homem tem a faculdade da morte. O que quer dizer ter uma faculdade? Que o homem tem a faculdade da linguagem e a faculdade da morte. Fazer a experiência da língua, arriscar no experimento língua, isso quer dizer fazer a experiência de uma faculdade ou de uma potência, arriscar-se em um experimentum potente, da potência enquanto tal. O experimento é importante porque nele nós fazemos a experiência de uma pura possibilidade. É a experiência graças à qual nós podemos dizer eu posso, né? Que é exatamente o ponto de partida lá, como a gente viu da conferência do pensamento. E aqui é o dom e o advento de uma potência, que também é o modo como ele conclui foi exatamente a questão da epídoces, né? Esse último ponto que é exatamente dom e salvação, né? Pois, se nós pudéssemos ter uma outra experiência da linguagem que não aquela das proposições significantes, que corresponderiam aos pensamentos, né? Aos noetá no Aristóteles, né? Ou os inteligíveis, também a gente traduz, né? Pois se nós não pudéssemos ter uma outra experiência da linguagem que não aquela das proposições significantes, se nossas palavras lidassem sempre com uma referência factual, então, em lugar algum, se abriria para nós esse espaço vazio, essa abertura que nos permite dizer eu posso. Esse espaço vazio é uma referência ao texto que ele vai analisar logo depois, que é a passagem da Crítica da Razão Pura, né? Que fala desse espaço vazio, né?
Essa abertura que nos permite dizer eu posso. Aí ele faz, entre parênteses, a observação, mesmo se o animal pudesse falar, ele não poderia dizer eu posso. Nós não conheceríamos senão o ato, um ato sem potência, para sempre impotente. Assim, a filosofia, o pensamento puro, enquanto ela se mantém no experimentum língua, é a experiência de uma potência pura, a abertura de uma pura possibilidade. O experimentum língua é um experimento potente. Eis porque, essa parte eu pular, eis porque, quando Lacan escreve que se diga fica esquecido atrás do que se diz, no que se ouve, ele acrescenta imediatamente. Aí aqui esse ponto é importante. Que se diga, fique esquecido, atrás do que se diz, no que se ouve, ele acrescenta imediatamente. Esse enunciado não é uma asserção universal, mas ele é, de fato, modal, existencial, como o testemunha o subjuntivo que se diga. Não, o Agamben, então, ele vai valorizar esse comentário do Lacan. Por quê? Porque esse comentário traz a questão dos modos, a questão da possibilidade, né? Da lógica modal. Assim, quando eu digo que se fale, que haja linguagem, é preciso ouvi-lo no subjuntivo, na medida em que esse modo exprime a possibilidade. Mas se o instrumento língua é, nesse sentido, a experiência de uma potência, como se faz a experiência de uma potência? E pode-se falar a esse respeito de experiência? Vocês sabem que essas questões estão precisamente no centro do tratamento mais amplo que a filosofia grega consagrou à potência, o livro Teta da Metafísica. Então, por isso que a gente fez todo esse desvio, né, por Aristóteles e pela questão da potência no Aristóteles, né, que é um desvio que ele próprio propõe. Esse tratado é escrito em diálogo polêmico contra esses filósofos que negaram justamente que pudesse haver algo como uma experiência da potência, né? Porque é exatamente isso. Os megáricos acham que eu só posso fazer uma experiência da potência quando ela se realiza. Antes disso, eu não tenho como ter acesso a ela. Também os megáricos diziam me energé u dynastai. A potência não existe senão no ato. A resposta de Aristóteles, que constitui uma das contribuições mais extraordinárias do seu gênio filosófico, é que a potência existe como tal e que não é verdadeiro que a única experiência da potência seja a passagem ao ato. Então, é fundamental garantir uma potência que não passe ao ato, uma potência de não. Toda dinamis é, segundo Aristóteles, ao mesmo tempo dinamis me energem. Toda potência de ser é também potência de não ser, né? Dinamis me energem, potência de não passar ao ato. Se eu tenho a potência de andar, eu tenho também a potência de não andar. Se eu tenho a potência de tocar piano, essa potência é também uma potência de não tocá-lo. Aristóteles também chega a enunciar sua tese radical sobre a potência nestes termos. Toda potência é impotência do mesmo em relação ao mesmo. Tu kai katatu auto passa dinamis a dinamia. Então, assim, aqui a dinamia é impotência, mas no sentido de potência de não. Né? Então, aqui o Agamben está claramente certo. Ele está claramente correto. A interpretação dele é claramente correta. Mas nem em todas as passagens a dinamia vai querer dizer potência de não. Né? Assim, a impotência
no sentido da potência de não, que é o sentido que ela tem aqui, é a forma sob a qual a potência existe enquanto tal. Né? Isso quer dizer, a potência enquanto tal é exatamente a potência que não se realiza. É só ali, na não realização da potência, que eu posso fazer a experiência da potência enquanto potência. Né? Então, por isso que ele vai dizer que a potência propriamente dita é a potência de não, ou seja, que a dinamis propriamente dita é a dinamia. Então, aqui já aparece essa compatibilidade da contradição, né? Que uma coisa seja o contrário de si mesma. Né? A descoberta dessa impotência, ou potência de não, é a grande intuição da teoria aristotélica da potência, embora se o tenha raramente observado, pois essa potência de não é o abismo em que se enraiza a liberdade humana. Né? Então, retomando, a potência de não realmente é quase que um achado agambeniano, né? Então, quando ele diz isso, embora se o tenha raramente observado, é verdade, né? E, ao mesmo tempo, ele coloca a ambígua relação que ele vê entre isso e a questão da liberdade, porque às vezes ele acha que isso tem a ver com a liberdade, às vezes ele acha que isso não tem a ver com a liberdade. Lá no... Nossa, tem um ônibus parado aqui em frente. Lá na potência do pensamento, ele diz que isso não tem a ver com liberdade, que isso não tem a ver com vontade. E aqui, ao mesmo tempo, ele diz uma formulação bem enigmática: essa potência de não é o abismo em que se enraiza a liberdade humana. Né? Então, é muito enigmática essa formulação. Né? Então, aqui é que ele vai fazer a referência ao Heidegger, né? Voltemos ao experimento em língua. Então, a partir do momento que ele faz esse voo, depois ele vai voltar a Aristóteles mais à frente, né? Mas depois que ele faz essas primeiras colocações sobre a potência de não, ele diz: voltemos ao experimento língua. Se o que nós dissemos, nossa, se o que nós dissemos de sua relação com a potência, da relação do experimento língua com a potência, é verdadeiro, então a experiência da linguagem enquanto tal não é unicamente experiência de um ato de dizer, de proferir tal ou tal proposição significante, nem simplesmente experiência de uma potência de dizer, mas também, e antes de tudo, experiência de uma potência de não dizer. Tá? Então, num primeiro momento, se a gente pega esse modelo da potência de não, e se a gente pensa o experimento língua a partir dessa potência de não, o experimento língua é não só uma experiência de poder falar, mas também uma experiência de poder não falar, que é exatamente essa experiência que os animais não falantes, supondo que os animais não são falantes, como o Heidegger e o Agamben supõem, essa experiência de poder não falar é uma experiência que os animais não falantes não podem fazer. Tá? Então, isso quer dizer, só os animais falantes podem fazer a experiência de não falar. Né? Então, isso que ele está chamando aqui de potência de não dizer.
E aí ele vai, surpreendentemente, eu vou depois explicar por que surpreendentemente, né? E é para isso eu aconselho que vocês leiam esse artigo que eu escrevi, A Poesia e a Filosofia Façam o Indizível. É terrível isso, hein? Consigo me concentrar com esse barulho desse. Não sei se é um caminhão, se é um ônibus. Acho que é um ônibus. Ele diz assim: aqui ganha todo o seu sentido o que Heidegger, na Conferência da Essência da Linguagem, nos diz quanto à maneira como ele concebe o experimento. Eu sustento, com efeito, que todo filósofo deve se arriscar nessa experiência, e a maneira como ele o faz caracteriza sua filosofia. Heidegger diz que se faz a experiência da língua, né, é uma referência às conferências sobre a essência da linguagem, do Heidegger, né, são 3 conferências, né? Isso está isso tá num livro do Heidegger que se chama A Caminho da Linguagem, e eu trabalhei essas conferências, né, esse comentário que o Agamben faz dessas conferências, em um outro curso passado, né, que eu dei, e nesse artigo eu um pouco retomo é, esse trabalho que eu fiz nessa disciplina. Né? Isso, presencial. Isso mesmo, Ângelo. Priscas eras, né? No tempo das aulas presenciais. Né? E o que eu acho engraçado é que o Agamben, desculpe, ele se refere a essa conferência do Heidegger em, no primeiro texto em que ele fala do experimento língua, que é o texto, a introdução ao livro da Ingeborg Bachmann, e aí ele fala ali de um jeito. Ele se refere de novo a esse texto do Heidegger, no mesmo ano, no prefácio que ele escreve para o livro dele, para a edição francesa do livro dele, Infância e História. Esse artigo que eu escrevo é um artigo basicamente sobre esses 2 textos do Agamben. Né? E ele muda de um texto para o outro. Por quê? Porque lá no prefácio à edição francesa do Infância e História, prefácio esse que se chama também Experimentum Língua, ele vai dizer que o Heidegger entende como experimento língua, como experiência da língua, nessas conferências sobre a ciência da linguagem, é uma sigética. Ou seja, essa ideia de que a experiência da língua é uma experiência de silêncio. E ele diz que a pretensão dele é tentar descrever um experimento em língua, uma experiência da língua, que não seja uma sigética. Né? Então, a experiência do Heidegger
seria uma sigética. E o que ele está propondo é sigética porque, eu já disse a vocês, né? Em grego, sigé é silêncio. E o que ele propõe é um experimento língua não sigético. Né? Então, só que aqui, na conferência sobre Lacan, ele não vai pensar o Heidegger como uma experiência de silêncio, como uma experiência sigética. Ele vai pensar o Heidegger como uma experiência da potência de não. Por que isso? Porque lá no Experimento Língua, ele não articula a questão do Heidegger com a questão da potência de não. Qual é a questão do Heidegger? É isso aqui que ele diz. Ó. Heidegger diz que se faz a experiência da língua, né? Então, Heidegger fala explicitamente isso, né? Mit der Sprache eine Erfahrung machen, fazer uma Erfahrung, uma experiência com a linguagem, Sprache. Então, é praticamente a expressão Experimentum Lingua do Agamben, em latim, escrito em alemão, né? O Heidegger vai dizer que se faz uma experiência da língua lá onde as palavras nos faltam. E que essa experiência é precisamente o que permite o passo atrás em direção ao pensamento. Então, como se o Agamben tivesse o tempo todo mudando de opinião com relação a essa formulação do Heidegger, entende? Que ele, lá na conferência, na introdução que ele escreve para o livro da Ingeborg Bachmann, ele também caracteriza do mesmo modo o Wittgenstein, do Tractatus, né? Quando ele vai analisar uma série de proposições do Tractatus, sobretudo a última, que diz sobre o que não se pode falar, deve-se calar, né? Então, a questão do indizível aí, como que a experiência da língua seria da ordem de um indizível, né? E ele está lá no prefácio do Infância e História, ele está tentando escapar dessa formulação. Mas aqui não. Aqui não. Aqui ele vai dizer que as palavras nos faltem, eis aí precisamente uma experiência dessa dynamis me energen, dessa potência de não falar, na qual se afirma a experiência mais própria da potência de dizer. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está transformando essa impotência de falar, que é disso que o Heidegger está dizendo, né? Quando as palavras nos faltam, né? Quando eu não consigo dizer algo que escapa ao dizer, né? Ele vai transformar essa impotência de falar, entender essa potência de falar como uma potência de não falar. Do mesmo modo como ele vai entender a adinamia do Aristóteles como dynamis me energen. Então é engraçado isso, né? Como ele muda, a cada texto ele muda a posição dele frente a essa formulação que o Heidegger vai fazer lá nas conferências dele sobre a essência da linguagem. Né? Então aqui é como se lá no texto... Então, por exemplo, lá no prefácio à Infância e História, né, ele não faz referência à questão nem da potência de não.
Então ele não tem, como se ele, embora ele já tivesse, porque quando ele escreve o prefácio, ele já tinha feito a conferência A Potência do Pensamento. Então ele já tinha criado esse conceito de potência de não. Mas ele não pensa em usar esse conceito para interpretar a conferência do Heidegger, essa ideia do Heidegger de que a experiência da língua se faz lá onde as palavras nos faltam. No entanto, aqui ele usa essa categoria de potência de não e nem faz referência à questão da sigética. Né? Então você vê que a cada texto, segundo a circunstância, ele muda. Ele muda de posição em relação ao texto do Heidegger. Né? Então, ele vai aproximar isso Pera lá, deixa eu ler a sua pergunta. Você diria que nessa conferência ele admite que o experimento língua é algo da sigética, diferente do processo do... Não, eu não diria isso, porque eu não diria porque eu acho que para ele a sigética não é a potência de não. Né? Ou seja, eu acho que ele, na verdade, aqui, ele está sendo muito generoso com Heidegger, né? Como ele não foi no texto de 89. Ou seja, no texto de 89, ele interpreta o Heidegger, ou seja, a sigética aparece como uma impotência de falar, uma impotência de dizer, ou seja, como a questão do indizível. Quer dizer, a questão do indizível é a questão da impotência, do não conseguir, do não ser capaz. E aqui, não, aqui a questão das palavras que faltam, ela é pensada em termos de potência de não. É um pouco estranho que ele tenha feito isso, né? Mas eu acho que são dois encaminhamentos distintos. Ou seja, a potência de não, ela não é uma sigética, né? Então, vou voltar aqui. Então, por exemplo, ele vai falar essa coisa das palavras me faltarem, né? Ele vai falar, por exemplo, da questão do Milner. Ele diz: nós nos lembramos da língua, do que fica esquecido no que se diz, ao não nos lembrarmos dela, segundo o movimento que nos faz recordar a bela fórmula de Jean-Claude Milner sobre o esquecimento, segundo a qual é o evento singular e contingente do real que acena sobre a forma do esquecimento. Eu não sei se isso está no livro do Jean-Claude Milner, que ele cita no início da conferência ou não. Eu não. Então, no que eu li, eu não encontrei essa passagem. Tá? Não sei se isso está em outro livro, ou se está nos Nomes Indistintos, que é esse livro que ele cita no início dessa conferência. Né? Mas, de qualquer modo, o que é importante aqui é que o esquecimento é entendido como um evento singular e contingente do real que acena sobre a forma do esquecimento. Então, é como se em algo negativo, o esquecimento existisse, fosse um modo de manifestação de algo positivo, que é um real contingente e singular. Né? Como se fosse um modo de manifestação do real. Um esquecimento ou uma palavra que falta. Como se esses fenômenos fossem entendidos não na sua negatividade,
mas como se eles trouxessem alguma positividade. Né? Então, é o paralelo que ele faz seguir. Assim como no esquecimento o real acena ao falante, na falta de palavras é a língua que nós encontramos. Né? Então, ele está fazendo uma interpretação do Heidegger totalmente diferente da que ele fez lá no prefácio de Infância e História. Né? Então, ele coloca, então... Mas veja bem, que ele coloca isso, ele articula isso com a potência de não, mas logo depois ele, de certo modo, retoma a crítica que ele tinha feito lá, quando ele diz: há outras formas do experimento língua, outras maneiras não sigéticas para a linguagem de encontrar o real como impossível. Então, quando ele chama essas outras maneiras não sigéticas, num certo sentido, ou num certo sentido não, é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essas maneiras descritas pelo Jean-Claude Milner e pelo Heidegger são maneiras sigéticas. Mesmo que ele agora esteja lendo essas maneiras sigéticas a partir desse conceito de potência de não. Né? Então, quando ele diz isso, outras maneiras não sigéticas, é como se ele estivesse dizendo maneiras que é as que eu quero procurar, que eu quero buscar. E aí ele cita dois. Ele diz: eu gostaria de evocar brevemente duas, que marcam dois pontos culminantes da tradição filosófica. Uma é o Kant, que eu não vou ler com vocês, porque eu dei um curso inteiro só sobre essa parte. Né? Então, esse curso ele tá disponível no YouTube, né? No Instagram e tal, né? Como eu já disse para vocês. Mas aí, a outro é uma passagem do De Anima de Aristóteles, que é exatamente essa que ele vai trabalhar lá no Bartleby, ou da contingência. Né? E que aí ele retoma alguma coisa do que ele já tinha dito, mas é aqui que ele vai trabalhar a questão do gramateion, que ele não tinha trabalhado na potência do pensamento, mas que ele vai trabalhar de modo mais exaustivo no texto sobre o Bartholdi. Então, ele vai achar que se trata ali de um experimento em língua. Né? Ele diz: o outro exemplo do experimento em língua tem lugar no De Anima de Aristóteles, no momento em que ele trata do intelecto aqui para dizer nous, tá? Então, o Gamba ele alterna, às vezes ele traduz nous, como muitos traduzem, né, por intelecto, outras vezes ele traduz por pensamento, tá? Então, são traduções usadas, mas com muita frequência é traduzido por intelecto, né? Então, o outro exemplo do experimento língua tem lugar no De Anima de Aristóteles, no momento em que ele trata do intelecto em potência possível, isto é, do pensamento enquanto pura potência, 430A. É preciso ler essa passagem em estrita relação com a teoria da potência de não, que Aristóteles desenvolveu no livro Teto da Metafísica. Aristóteles diz nesse texto do De Anima que se o pensamento fosse simplesmente potência de pensar isso ou aquilo, este inteligível ou aquele outro, ele já sempre passaria ao ato e seria assim sempre inferior a seu objeto e dependente dele.
Deixa eu ver. Eu acho que essa é aqui, ó. Um pouquinho antes dessa passagem 430b, eu acho que isso aqui a gente chegou a ver da última vez, né? Quando ele diz: quando o pensamento, o Aristóteles no De Anima, né? Quando o pensamento se torna cada uma das coisas pensadas, no sentido em que se diz ter ciência aquele que a tem em ato, né? Então, quando o pensamento pensa algo, eu posso dizer que ele se torna esse algo, né? E isso ocorre quando ele é capaz de passar ao ato por si mesmo. Então, eu não só tenho a possibilidade de pensar algo, a potência de pensar algo, mas eu penso esse algo em ato. Aí ele diz: quando o pensamento se torna cada uma das coisas pensadas, no sentido em que se diz ter ciência aquele que a tem em ato, ele está, mesmo então, de certo modo, em potência. Todavia, não como antes de aprender e descobrir, e ele é capaz, então, ele próprio, de se pensar a si próprio. Isso é uma passagem que o Agami já tinha citado lá no texto da potência do pensamento, né? Então, que é em potência que o pensamento é, de certo modo, as coisas pensadas, mas não sendo nenhuma coisa em ato antes de pensá-la. E aí, nesse momento, exatamente nesse momento, que vem a imagem da tabuleta. Ele deve ser como uma tabuleta na qual nada está escrito em ato. Assim ocorre com o pensamento. Então, ele está falando dessa passagem, tá? Então ele diz: Aristóteles diz nesse texto do De Anima que se o pensamento fosse simplesmente potência de pensar isso ou aquilo, este inteligível ou aquele outro, ele já sempre passaria ao ato e seria assim sempre inferior a seu objeto e dependente dele. Mas, em sua essência, diz Aristóteles, o pensamento é pura potência, dinamis, isto é, também e antes de tudo, potência de não pensar. Eu tenho que colocar, Carmen, eu vou colocar, eu esqueci de colocar da outra vez, mas eu já coloquei uma parte, mas depois disso eu já escrevi mais. E essa parte que eu escrevi mais eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar. Obrigado por me lembrar. Então ele diz: mas em sua essência, diz Aristóteles, o pensamento é pura potência, dinamis, isto é, também, antes de tudo, potência de não pensar. E enquanto tal, Aristóteles a compara a uma tabuleta para escrever, onde nada está escrito. Né? Essa passagem que eu acabei de ler para vocês. É a imagem célebre da tábula rasa, do gramateio, ou antes, como tinham observado os antigos comentadores, do rasum tabula, ou seja, do fundo da tábua, né? Isto é, da fina camada de cera que é estendida sobre a tabuleta e que o estileto vem gravar. A pura potência do pensamento, enquanto poder de não pensar, né? Porque nesse momento é o momento em que a tabuleta está sem nada escrito, né? Portanto, que o pensamento não está pensando nada. A pura potência do pensamento, enquanto poder de não pensar, é uma tabuleta onde nada está escrito. Passividade pura, sem objeto. Depois a gente também vai ter que, em algum momento, pensar essa questão dessa passividade pura, né? Mas essa potência pura, diz Aristóteles, é ela própria inteligível. Ela pode ser pensada, né? É quando Aristóteles diz: ele deve ser como em uma tabuleta na qual nada está escrito em ato, assim ocorre com o pensamento. E ele próprio é pensável
como as coisas pensáveis. Então, por isso ele diz, essa potência pura, diz Aristóteles, é ela própria inteligível, pensável, ela pode ser pensada. Ela, a inteligência em potência, é inteligível como os outros inteligíveis. E até mesmo é justamente graças a essa potência de não pensar que o pensamento pode se voltar para si mesmo e assim se pensar a si mesmo, ser pensamento do pensamento. Noesis, noéseos, noeses. Aristóteles diz com efeito que, mesmo quando o pensamento passou ao ato, e cada um dos inteligíveis se tornou assim em ato, ele permanece ainda, então, de uma certa maneira, em potência, e pode, então, se pensar a si mesmo. Né? É essa passagem anterior que eu li. Quando o pensamento se tornou cada coisa, no sentido de que aquele que sabe é dito tal em ato, ele permanece ainda, então, de certa maneira, em potência. E pode, então, pensar a si mesmo. Né? A passagem que eu já tinha citado lá na potência do pensamento. Né? Reflitam um instante sobre essa figura singular do pensamento, que no livro Lambda da Metafísica constitui a forma suprema da teoria. O que quer dizer aqui o fato de que o pensamento pensa sua própria potência de pensar e que ele a pensa por sua própria potência de não pensar, por sua impotência? Né? Então, ele só pensa, ele só é capaz de pensar a sua potência de pensar quando ele não está pensando em nenhuma coisa específica. Então, ele só pode pensar a sua potência de pensar através da potência de não, da adinamia, né? Da impotência. Né? No momento em que essa impotência de pensar se pensa a si mesma, pensa ela alguma coisa ou nada? E como uma impotência ou uma impossibilidade de pensar pode passar ao ato? Que é exatamente isso que o pensamento, que acontece quando o pensamento se pensa como pura potência, né? Qual é o pathos, a paixão, no sentido próprio de padecer e de passividade que está aqui em questão? O que se escreve, o que se grava sobre a tabuleta? Né? Então, é aqui que aparece essa figura da autoafecção, né? Que é o pensamento pensando a si mesmo, sendo afetado por si mesmo. Né? Então, isso que ele está chamando, que ele chama em alguns momentos de autoafecção. Né? A tabuleta que pode não ser escrita e que, como tal, não cessa de não se escrever, então perceba, é aqui que ele introduz a formulação do impossível do Lacan. Não cessa de não se escrever. Então, ele vai trabalhar esse poder não através da formulação que o Lacan usa para pensar o impossível. Né? Então, a tabuleta que pode não ser escrita e que, como tal, não cessa de não se escrever, então isso seria uma imagem desse pensamento em potência, é então escrita, passa a escrita. Mas isso não advém sob a forma simples da passagem ao ato, em que a potência de não se escrever é simplesmente abolida, esquecida. Na potência que se pensa a si mesmo, ação e paixão se identificam, de modo que, segundo a imagem muito justa do comentário de Alberto Grande, é como se disséssemos que as letras se escrevem por si mesmas. Então, essa referência que é o Alberto Grande,
que é muito rápida aqui, ela vai ser trabalhada lá no texto Bartleby ou da contingência. Então, eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui e vou deixar para a gente tentar pensar minimamente isso da próxima vez, porque aqui na conferência é uma coisa muito rápida e fugidia, né? Então, vamos ver se a gente trabalhando isso lá um pouquinho mais da próxima vez, a gente consegue aproveitar um pouco mais essa passagem aqui, tá? Então, eu vou interromper aqui a gravação e a gente continua na próxima semana.